Olá, querido, graça e paz do Senhor, graça e paz sobre a sua vida, a graça e a paz do Senhor também sobre a sua família. Mais uma vez estamos aqui para poder viver esse momento, da prática da fé no nosso lar. Nós queremos crescer, dar um passo a mais aí dentro desse projeto que o Senhor tem despertado no nosso coração. No primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos a respeito da importância da prática da fé dentro do lar e nós começamos a falar, dando o primeiro passo ali, falamos a respeito da oração. Como que foi essa semana que passou? Você praticou oração? Se você chegou agora aqui no Prática da Fé no Lar e não viu o nosso primeiro vídeo, fica a dica, depois procura no nosso canal aí e assista para que você então leve essa sequência para a tua vida e também para a tua família. Hoje nós vamos falar da segunda maneira ou segundo passo que nós podemos dar para desenvolver a fé no lar. Hoje nós vamos falar sobre a leitura da palavra de Deus, a leitura bíblica. Quando nós pensamos na palavra de Deus, queridos, nós precisamos entendê-la que ela, para um cristão, ela é a regra e prática de fé. Tudo que um cristão, tudo que um servo fiel do Senhor Jesus procura fazer, precisa ser baseado na palavra de Deus. Nós seguimos essa palavra, ela é uma bússola que norteia as nossas decisões. E quando nós pensamos em crescer na palavra de Deus, é importante que um dos benefícios que a palavra trará para a nossa vida é crescermos em fé. Nós não estamos falando da prática da fé no lar? A Bíblia diz isso, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero crescer em fé, eu preciso trazer essa palavra para o meu coração. Se você quer ver a fé sendo praticada dentro de casa, você precisa trazer a palavra de Deus para a sua prática diária, para o seu relacionamento familiar, para as suas atividades, aquilo que você faz, não só como pessoa, mas também como família. Quando nós, Graziela e eu, estávamos sonhando com a nossa família, uma das coisas que lá atrás, quando nós namorávamos, nós conversávamos e ainda era isso. Nós falávamos a respeito dessa questão, dizendo o seguinte, que a nossa família, se Deus nos desse a graça de um dia nós casarmos, nós construiríamos uma família baseada na palavra de Deus. Nós íamos tomar todas as nossas decisões segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós pensávamos nisso, olha, se um dia nós tivermos filhos, nós vamos criá-los observando aquilo que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia fala como deve ser a educação de um filho, como que o pai tem que agir, como deve ser a questão da disciplina. Nós pensávamos em tudo isso. E depois de quase 20 anos casados, aí vamos completar 20 anos daqui a alguns dias, posso dizer isso para você. Nós olhamos para trás e vemos o quanto Deus foi maravilhoso conosco, porque nesses 20 anos, todas as circunstâncias que nós tivemos que lidar, enfrentando dificuldade ou passando por um momento de alegria, nós procuramos viver baseado na palavra de Deus. Por isso, a segunda maneira, ou o segundo passo para nós crescermos na nossa prática da fé dentro de casa é a leitura da palavra de Deus. Nós falamos da oração e agora nós vamos pensar um pouquinho na leitura da palavra. Eu quero deixar um texto com você. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta ao Filho na Fé, a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Olha o que a Bíblia diz. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha o versículo de número 16. Por que nós cremos nessa palavra? Olha só, toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar a boa obra. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo aqui já estava no final do seu ministério. Chegando no final da sua vida, ele sabia que ia enfrentar o martírio aqui, porque o Espírito já estava revelando isso ao coração dele.
E nas suas últimas palavras, porque essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele traz essa revelação para o seu filho na fé. Olha, desde a infância você sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E quando chega no versículo aqui de número 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. O que Paulo estava dizendo aqui, Timóteo, fundamenta a sua vida na palavra de Deus. Querido, se você quer construir uma família abençoada, essa família precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele teve a preocupação de ensinar a respeito do reino de Deus. Muitos dizem o seguinte: Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. E de fato, essa é uma verdade incontestável. A Bíblia revela isso. Mas Jesus não veio só para isso. O morrer pelos nossos pecados fez parte de um projeto maior, um projeto de Deus. Qual era esse projeto? Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E o morrer pelos pecados da humanidade era apenas um dos aspectos para que esse reino se manifestasse. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, se você olhar para os evangelhos, fica bem claro isso, que ele teve essa preocupação de ensinar a respeito do reino de Deus. Reino esse que tem uma cultura. Se você olha para o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, lá no livro, o Evangelho de Mateus, esses 3 capítulos, Jesus fala no Sermão do Monte, revelando qual é a cultura do reino. Por isso, olha só, quando nós pensamos em crescer na leitura da Palavra de Deus, nós estamos crescendo na cultura desse reino. E é essa cultura que precisa se manifestar dentro da nossa casa. A cultura do reino vai fazer toda a diferença. O Senhor Jesus, ao falar a respeito do reino de Deus, disse, apontou, ensinou a respeito dessa cultura. Eu tenho conversado com alguns pais, dito isso. O que está faltando dentro da nossa casa é a cultura do reino de Deus. Às vezes nós temos conhecimento. Esse conhecimento é apenas intelectual, mas esse conhecimento não se transformou ainda em uma cultura. Ela não está presente nas ações que nós desenvolvemos como família. O que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos na palavra de Deus, a vontade de Deus é que ela norteie as nossas decisões. De vez em quando eu conversando com os meus filhos aqui, eu tento trazer isso para o coração deles. Tudo o que nós fazemos é baseado naquilo que a Bíblia nos ensina. Ela é o fundamento da nossa família. Ah, pai, eu quero saber a respeito disso. Eu sempre procuro fazer essa ponte. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Por exemplo, quando eu falo para os meus filhos que eles devem obedecer a Grazi e eu, isso não é um capricho nosso. Nós não queremos que as pessoas olhem para nós na rua como pais e dizendo, nossa, aqueles pais têm autoridade sobre a vida dos filhos, olha como os filhos obedecem eles. Não é esse o nosso primeiro objetivo. O nosso objetivo é ensinar a obediência porque a Bíblia diz isso, que os filhos devem obedecer os seus pais. Eu sempre digo isso, vocês não vão obedecer porque o pai ou a mãe quer, vocês vão obedecer porque Deus ensina isso a vocês na sua palavra. E para você poder crescer nessa cultura, não tem outro jeito. Você precisa trazer essa palavra para o teu coração. O apóstolo Paulo aqui dizendo para o seu filho na fé, dizendo isso, olha Timóteo, permanece na palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é um livro comum. Não é uma literatura que você pode recorrer e depois, quem sabe, tomar suas decisões buscando outros conselhos. Nós estamos falando de algo divino. Toda a Escritura é divinamente inspirada. O conceito de inspiração aqui é algo maravilhoso, porque essa palavra traz na raiz dela o hálito de Deus, o fôlego de Deus se manifestando através desse livro. Livro esse que foi nos dado e preservado como um presente de Deus, que é capaz de nos ensinar, de nos revelar, de apontar para nós qual é a vontade do Senhor. Como que você tem tratado a palavra de Deus aí dentro da sua casa? Às vezes a gente pensa assim, pastor, eu não conheço a Bíblia, é difícil, como que eu vou ensinar para os meus filhos? Porque quando eu vou ler a Bíblia, às vezes eu não entendo. Eu preciso ir na igreja, ouvir uma pregação para entender um texto. Ouvir a pregação na igreja é algo muito importante, mas uma coisa muito legal que pode te ajudar. A Bíblia é um livro especial. E quando você vai ler com o coração aberto, disposto, sedento, o autor ele não está longe, o autor ele está ao seu lado. Através do Espírito Santo, Deus pode nos ensinar as Sagradas Letras. Por isso,
Todas as vezes, seja de uma forma individual ou familiar, quando você estiver diante da palavra, ore isso. Espírito Santo, revela essa palavra para o nosso coração. Nos ajude a compreender e a praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando. É dessa maneira, querido, que nós vamos crescer. Deixa eu passar para você algumas informações importantes que podem te ajudar. Trazer a palavra para dentro do nosso lar é algo muito importante. E algumas informações básicas. Por exemplo, você precisa entender que a Bíblia ela é dividida em duas partes. Quais são essas partes? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse é um conhecimento bem básico. Por que eu digo isso? Porque se você está começando a tua caminhada agora de conhecer as Sagradas Escrituras, você precisa começar pelo Novo Testamento, ou seja, a segunda parte. Se você começar pelo Antigo Testamento, em alguns momentos você vai começar a ficar meio confuso, porque você vai ver a revelação de Deus na história do povo de Israel e você muitas vezes pode ficar com dificuldade de fazer essa ponte da aplicação daquela palavra para o teu coração, daquela palavra para a tua família. Por isso, começa lendo no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a parte que fala da nova aliança. É a obra de Deus alcançando o nosso coração através de Jesus. Depois que você leu todo o Novo Testamento, aí sim, é hora de você ir para o Antigo Testamento, porque você vai ter mais clareza para entender o Antigo Testamento, ok? Esse é um conhecimento básico que você precisa ter. Se você está começando agora, eu diria para você, comece pelos Evangelhos. Comece pelo Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ter muito conteúdo ali para você poder ler e aprender. Mas quando nós pensamos na dinâmica da casa, talvez você pense, pastor, quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia dentro da minha casa com a minha família todos os dias? Nós sabemos que a correria do dia a dia, às vezes, não nos permite isso. Se você fosse propor a ler a Bíblia sistematicamente com a tua família, talvez você vai encontrar um pouquinho de dificuldade. E o que eu te aconselho a você fazer? Você pode começar lendo o livro dos Salmos, ou você pode começar também lendo o livro de Provérbios. O livro dos Salmos traz ensinamentos preciosos para a nossa vida. Agora, o livro de Provérbios, além de trazer alguns ensinamentos, é uma palavra muito oportuna, principalmente se você tem filhos adolescentes dentro de casa. Por quê? Provérbios é um livro muito prático. Provérbios foi escrito nessa perspectiva. Um pai muito experiente falando com o seu filho, que era um jovem, um adolescente que estava ali vivendo o início dos desafios da vida. Por isso que existem muitos conselhos práticos. Então comece dessa maneira. Mas o mais importante de tudo isso é que você busque essa palavra e traga para a tua família para que vocês possam aplicá-la nas decisões que vocês vão tomar. A maneira de você fazer isso, queridos, é uma maneira que precisa ser acompanhada de graça. Você pode conversar a respeito da palavra de Deus quando você está na sala reunido com seus familiares, quando você está na mesa, quem sabe terminou uma refeição, existe um versículo bíblico naquele dia no seu devocional que Deus falou com você, traga aquilo. Se Deus tocou no teu coração, existe um capítulo da Bíblia que chamou a tua atenção, pegue aquele capítulo e leia. Ah, pastor, eu preciso explicar alguma coisa? Não se preocupe, às vezes só a leitura por si só, Deus falará aos corações. Agora, se Deus te der uma direção, é claro, compartilhe isso com a sua família. Nós vamos agora, nessa próxima semana, trazer para você algumas maneiras bem práticas. Você que está nos acompanhando aí através do nosso perfil no Instagram, se você não está acompanhando, por favor, siga o nosso perfil para você ficar bem informado aí e receber essas notificações. Nós vamos disponibilizar para as famílias maneiras criativas, maneiras práticas que você pode praticar a palavra de Deus, a leitura da Bíblia dentro da sua família de uma forma graciosa, de uma forma abençoada, de uma forma prazerosa. Os resultados serão fantásticos em nome de Jesus. Eu quero terminar encorajando você a olhar para a Bíblia e dizer assim, olha, aqui dentro da nossa casa, além de crescermos na oração, nós vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos trazer a cultura do reino para dentro dessa casa e nós vamos, por causa disso, nos dedicar à leitura da palavra e compreender a vontade de Deus. O resultado disso, quando o Senhor Jesus chega no final do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, Sermão da Montanha, Jesus conta uma ilustração e ele traz a seguinte palavra. Ele disse que haviam dois homens que construíram duas casas. Um construiu uma casa sobre areia e o outro construiu a casa sobre a rocha.
A casa que estava construída sobre a rocha, quando veio a tempestade, quando veio o vento, a casa permaneceu de pé. Mas Jesus termina essa parte dizendo o seguinte, que a casa que foi construída sobre a areia, quando veio a tempestade e bateu o vento, a casa caiu, e grande foi a queda daquela casa. Jesus diz aqui, diferenciando um construtor do outro, fala as seguintes palavras: aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Quando nós ouvimos a palavra, praticamos a palavra, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Essa casa aqui pode ser a sua vida, pode ser a minha vida, mas também essa casa aqui fala de família. Essa palavra aqui, né, casa, fala desse projeto maravilhoso que é o nosso lar. Muitos lares estão literalmente sendo destruídos porque foram construídos sobre areia. Agora, quando nós construímos no fundamento da palavra, o dia que bater a tempestade, bater o vento, o dia que vier, né, o momento difícil contra a nossa vida ou contra a nossa família, por mais difícil que seja, a palavra de Deus está dizendo que ela vai permanecer de pé. Você quer ver uma família frutífera, uma família abençoada, uma família que cresce? Procure estabelecer dentro da sua casa a cultura do reino, baseado naquilo que a Bíblia nos ensina. Nós vamos passar para você maneiras práticas e quando isso chegar até você, que você possa, de uma maneira muito, mas muito intencional, trazer isso para o teu coração, trazer isso para a tua família, porque isso vai fazer toda a diferença. Quero terminar esse momento fazendo uma oração, pedindo para que Deus te dê graça e você, juntamente com a sua família, possa crescer dando mais esse passo. Olha para os seus familiares e diga assim: olha, a partir de agora, todas as nossas decisões serão baseadas na palavra de Deus. Nós vamos aqui, durante a semana, nos reunir em alguns momentos, né? Pode ser uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, conforme o Senhor dirigir aí a sua vida, né? Conforme for os teus compromissos, a tua rotina em família, mas se reúna pelo menos 1 ou 2 vezes por semana e pense na palavra, compartilhe a palavra. Se você tiver dificuldade, pastor, como eu posso fazer isso? Fala conosco, que nós vamos te ajudar para que você coloque em prática esse princípio tão importante e você vai crescer em fé dentro do seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, eu quero mais uma vez te agradecer por todos aqueles que estão conectados conosco. Obrigado, meu Deus, por esse dia tão especial, porque hoje nós estamos aprendendo sobre o valor da palavra. O apóstolo Paulo escreveu isso ao seu filho na fé. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Aleluia, glória a Deus. E nós queremos, meu Deus, levar a sério a tua palavra. Que ela possa, meu Deus, fazer parte da nossa família, ocupar um lugar de destaque e que tudo que nós fazemos ou faremos possa ser, meu Deus, baseado naquilo que a tua palavra nos ensina. Desperta os nossos lares, desperta o coração dos pais, faz crescer, meu Deus, eu peço isto ao Senhor, esta vontade, esse desejo de nós vivermos uma vida baseado na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para você, né, que ainda não foi inscrito no nosso canal, fica a dica aí, né? Se inscreva no nosso canal, o canal da Igreja Batista Betel. E na descrição desse vídeo, nós estamos colocando aí também 2 links. Um link do grupo do WhatsApp e um link do nosso perfil no Instagram, para você seguir e receber essas informações práticas que nós vamos disponibilizar aí para as famílias da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que vocês possam crescer praticando a fé no lar. Um grande abraço.